Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Igor, acho que tem muita gente aqui no Devocional que talvez não me conhece pessoalmente, então eu tive aí essa iniciativa, de compartilhar com vocês essa jornada devocional. Sim, na verdade, eu estou fazendo aqui essa mensagem mais uma vez, de agradecimento e de motivação aí para vocês continuarem participando. Eu sou do Rio de Janeiro, mas moro aqui em Manaus já há bastante tempo, pastoreio aqui. E a gente está sempre fazendo aqui algumas jornadas devocionais bem bacanas para poder entregar assim um material abençoado para o povo. Mas aí dessa vez a gente decidiu assim abrir um pouco mais, colocar o link, postar aí para o pessoal. E eu fiquei muito alegre que muita gente se enganjou aí, para participar, para ouvir, Eu acho muito legal, percebo aí que o povo realmente tem assim uma sede de ouvir algum material, relativo ao Evangelho do Senhor Jesus. E falar para vocês assim, a minha motivação, em ter realizado isso, recentemente a gente estava conversando aqui numa reunião pastoral nossa, e a gente estava, pensando, a gente estava preocupado, porque muitas igrejas que são evangélicas parecem não pregar o Evangelho, então é meio contraditório, igreja ser evangélica e não pregar o Evangelho, como também é verdade que parece assim que muitos cristãos têm um entendimento assim muito básico, muito superficial, muitas vezes até inadequado a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Então assim, um entendimento errado, do Evangelho, ele corrompe, ele pode corromper tudo, ele pode distorcer tudo. Um entendimento equivocado do Evangelho, ele atrapalha a vida cristã, ele atrapalha a sua adoração, ele atrapalha a congregação, o cultuar a Cristo. Então, assim, o desejo nosso, o meu desejo, na verdade, de trabalhar esse conteúdo sobre o Evangelho do Senhor Jesus, meio que assim fazer... ajudar, porque eu sou muito pequeno no meio disso tudo, mas ajudar nessa reconciliação entre o cristão e o Evangelho, que muitas vezes o Evangelho tem sido muito assaltado. A gente vem vendo aí, ao longo da história, mas também nesse tempo recente, muitos evangelhos, se é que eu posso dizer assim, muitos evangelhos, e que na verdade deturpam a mensagem central. E eu não sou juiz dessa causa, mas talvez vocês podem ver aí nos meios de comunicação, como televisão, internet e tudo mais, muita coisa que se fala, muita coisa que se ministra, e eu fico assim, super preocupado do que os cristãos estão ouvindo, a quem eles estão seguindo. A gente está numa época bem complicada, A gente está numa época aí de midiáticos, de influenciadores. Eu não sou influenciador e não é essa a minha intenção aqui, mas já que o meio está proposto, já que o ambiente é aberto para todos, então a gente sentiu esse desejo de proporcionar esse momento para que você possa ouvir uma mensagem. E assim, eu não estou aqui para falar de igreja, não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar de filosofias, não estou aqui, essas outras motivações eu não tenho. A minha motivação única e básica, ela realmente é relembrar o Evangelho, relembrar os fundamentos do Evangelho, e aí a partir daí, a gente pode avaliar o que a gente está vivendo, o que está sendo pregado nos nossos púlpitos, qual tem sido a nossa motivação de servir a Deus. Podemos avaliar o que a gente canta, podemos avaliar o que tem movido a gente, no Evangelho, porque uma coisa eu sei, não é a igreja que salva, não é a denominação, não é a liderança, não é os movimentos que salvam, mas é puramente o Evangelho do Senhor Jesus. Então essa é a nossa motivação básica. Eu espero que vocês, assim, sempre, o Espírito de Deus esteja sempre conduzindo vocês num entendimento, quando nós estivermos trazendo aí a reflexão, o conteúdo. E agora falando assim um pouquinho do que a gente ministrou hoje, Hoje nós fizemos uma pequena introdução sobre o Evangelho, e essa introdução foi muito, assim, todo dia o conteúdo vai ser muito simples, muito curto, eu, assim, conseguindo transmitir um recado
em 2, 3 minutos e meio, eu estou muito feliz, mas tipo assim, isso é muito desafiador. Assim, eu sou pastor, fui professor, então para mim, né, eu preciso de tempo para pensar e para falar. Crianças, cuidado. Mas a minha proposta realmente é eu mesmo me disciplinar para que eu seja muito direto, muito simples e objetivo. O Evangelho pelo Evangelho, o Evangelho e a Bíblia, né? O Evangelho da maneira como ele está na Bíblia, extraindo dali, para que a gente possa compartilhar isso daí. Então todos os dias eu envio para você aí um devocional curto, com algum fundamento muito direto, muito objetivo, e aí, havendo tempo, a gente aparece por aqui para arrazoar um pouco, para falar um pouco do que foi ministrado. E hoje foi interessante, né, que nosso versículo falou princípio do Evangelho do Senhor Jesus. Então o Evangelho ele é muito claro, o Evangelho são as boas novas. A palavra Evangelho do grego é o evangelion, que significa exatamente essas boas novas, né? Uma boa notícia. É óbvio que a palavra evangelho, né, no contexto grego, naquela época, ela era utilizada de algumas outras formas populares na sociedade, etc. Acho que eu não vou entrar nessa questão agora, mas então essa palavra ela foi apropriada e se utilizou para falar do Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, as boas notícias, as boas novas do Senhor Jesus. Então o Evangelho do Senhor Jesus, ele aponta para Deus, ele aponta para a vontade do Pai. E aí nós vimos ali que o Evangelho ele não é somente uma boa notícia, mas ele é a notícia mais importante. O Evangelho ele é a notícia mais impactante para a sua vida. Se você falar assim, cara, o que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim, a notícia suprema de Deus para o ser vivo é o Evangelho do Senhor Jesus. Ela é a maior e a mais importante notícia de Deus para os homens, né? E é por isso que há uma luta muito grande para que o Evangelho seja deturpado, para que as coisas sejam mascaradas, porque o Evangelho, de fato, ele é o poder de Deus, ele liberta. Então, há muitos que ganham quando o Evangelho não é compreendido na sua essência, entende? Você se torna um seguidor de movimentos, de pessoas, etc. Então falamos aí, né, que o Evangelho ele é o Evangelho do Senhor Jesus, a boa notícia de Deus para o homem. Mas ele não é só uma boa notícia, Deus acordou, falou assim, eu quero dar uma boa notícia hoje para os homens. Não foi só isso. Realmente o homem ele está afundado. O grande dilema do homem é o pecado, é a sua condição de miséria interna, porque o homem ele se tornou escravo do pecado, por causa disso que aconteceu com a humanidade. Então esse é o grande dilema da humanidade. O maior problema da humanidade, não são as guerras, não é um problema econômico. O grande problema da pós-modernidade não é uma ideologia, não é uma crise política, social, não é em quem a gente vota ou deixa de votar. O teu problema não é o teu salário, o teu problema não é o teu emprego, teu maior problema não é o teu relacionamento, a tua vida amorosa. O maior problema do homem, o dilema do homem por inteiro, na história inteira, o grande dilema do homem é o problema do pecado. E só o Evangelho é a solução de Deus, é a resposta de Deus para o dilema do pecado. Então, nos próximos dias, né, ao que nós fizemos uma pequena introdução aí sobre o Evangelho, nos próximos dias a gente vai falando um pouquinho mais. Vai ser cada dia um pouquinho, mas eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom. E eu quero aqui mais uma vez agradecer a todo mundo que está participando. Estou muito feliz com a participação de vocês, né? Estou à disposição de vocês aí para a gente dar essa caminhada junto, e eu espero que seja um tempo muito bom para todos nós, tá bom? Então é isso, queria passar aqui para fazer essa ministração com você, para trabalhar um pouco esse tema, e sempre que eu puder eu vou tentar passar por aqui para a gente falar um pouquinho mais do que rolou no devocional da parte da manhã, tá bom? Você pode comentar aqui também, você pode concordar, você é bem-vindo a discordar, a colocar uma coisa que você pensa aqui também, a gente vai caminhando junto aí, tá bom, gente? Deus abençoe todos, boa noite aí, amanhã a gente se vê em mais um devocional, tchau!